Olá para você que acompanha o USCS Consciência, um programa que busca profissionalizar o campo da divulgação científica e dar visibilidade a projetos desenvolvidos na Universidade Municipal de São Caetano do Sul. O USCS Consciência foi criado para conectar ciência e sociedade e se dedica à prática de divulgação científica a partir dos meios de comunicação em diferentes formatos e linguagens. Eu sou Arquimedes Pessoni, jornalista e professor. E no programa de hoje você conhecerá um pouco mais do trabalho e contribuições do design universal para a aprendizagem à prática educativa inclusiva, um estudo no âmbito da alfabetização e multiletramentos. Conosco está a sua autora, a mestre em educação pela USCS, Valguênia Fernê de Souza Torres. Sua orientadora foi a professora doutora Elizabeth Cristina Costa Renders. Valguênia é mestre em educação pela USCS, pós-graduada em psicopedagogia clínica e institucional pela Universidade do Grande ABC, pós-graduado em gestão do currículo para professores, coordenadores pela Universidade de São Paulo, pós-graduado em educação especial na perspectiva da educação inclusiva pela Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Neto, Escuto Filho, pós-graduado em docência do ensino superior pela Universidade Católica Dom Bosco, pós-graduado em educação inclusiva pela Faculdade de Ciências Humanas em Mariporã, graduada em pedagogia pela Universidade do Grande ABC e graduada em letras pelo Centro Universitário Fundação Santo André. Ela também tem MBA em educação cognitiva, gestão da aprendizagem mediada pela Universidade Municipal de São Caetano do Sul, e ela é neurocientista pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Com muito currículo e pouco tempo, obrigado por você participar aqui conosco do USCS Consciência. Obrigada, professor. Obrigada pelo convite. É muito gostoso a gente poder compartilhar com as pessoas aquilo que a gente aprende, né? Aquilo que a gente pesquisa. Pois é, e esse objeto de pesquisa ele não é muito, digamos assim, popular, né? Então, pensando que o nosso público que nos vê, que nos ouve aqui, vai querer saber um pouco sobre o DUA, né? O Desenho Universal de Aprendizagem, né? Então, partindo lá da sua pergunta de investigação, né? Onde tudo começa, né? Como os princípios do Design Universal para a Aprendizagem, o DUA, podem aprimorar as práticas educacionais da alfabetização e multiletramentos. Então, eu queria primeiro que você desse o conceito de DUA, como é que funciona, né? E por que você escolheu esse tema ao chegar na USCS? Bom, a questão do tema, na verdade, eu acabei sendo direcionada, né? Porque quando eu me inscrevi, a minha ideia era fazer uma pesquisa dentro da área da educação especial. E aí, como fui ser orientada da professora Elizabeth, ela tinha essa linha de pesquisa e me apresentou. Eu não conhecia, fui fazer toda uma pesquisa, me repertoriar sobre o assunto e, assim, me identifiquei de cara, né? Porque o que o DUA, de forma bem resumida, trazia, respondia às minhas necessidades quanto professora, que eu estava no momento trabalhando com estudantes que apresentavam dificuldades acentuadas de aprendizagem. Então, o Desenho Universal para a Aprendizagem, o designer, como foi inicialmente surgiu, né? Ele tem como uma perspectiva a gente pensar em estratégias diferenciadas que atenda a maior parte dos estudantes. Então, é um estudo que veio da neurociência cognitiva. Por essa razão, eu fui buscar estudos na área de neurociência, porque eu queria entender como que eles haviam chegado a essa proposta, a partir de que conceitos. Porque quando nós vamos fazer a pesquisa sobre o desenho universal, sobre o DUA, você vê que as pessoas que fizeram, os pesquisadores, eles são neurocientistas, neuropedagogos, neuropsicólogos, ou seja, é da área da saúde, né, da área médica. E aí eu falei, nossa, a gente precisa entender isso. Então trouxeram um conceito do qual eles aplicavam aonde eles, com atendimento com alunos especiais, levaram isso para as unidades escolares lá nos Estados Unidos, no Canadá, e aí viram que lá, além da proposta de estratégias diferenciadas a ajudar aos alunos com deficiência, potencializou a aprendizagem dos alunos que tinham dificuldade de aprendizagem. Então, ou seja, eu falo que eles atiraram no que viram e acertaram o que não viram, né? E o que mais me cativou quando eu comecei a pesquisa foi assim, eu fui fazer uma experiência piloto, porque eu sou meio Santo Tomé, né? Eu quero ver se isso que está na teoria, de fato, se aplica e é viável. Então, eu já trabalhava com os alunos com dificuldade de aprendizagem, eu preparei uma aula dentro dos princípios e diretrizes do DUA e eu apliquei com os meus alunos. E eu tive um resultado, assim,
muito legal, sabe? Foi além. Alunos que eu estava assim já há algum tempo trabalhando e o aluno não desenvolvia, não ia. De repente ele fez um boom, sabe? Assim, parece que ele dormiu de um jeito e acordou de outro. E aquilo foi, nossa, isso aqui é muito legal, isso aqui não é apenas teoria, Sim, isso é sim, prático. sim, Né? sim. E é isso que eu queria, algo que eu pudesse levar para a escola. E é legal porque é um problema de realidade que você vivia, né? Que Sim. você desconhecia, logo você aprendeu. Você ainda apostou, falou, será? Aplicou, deu certo. Então, assim, você mudou como profissional, como pessoa, você capacitou seus alunos, né? Então, é fácil você estudar uma coisa que você acredita, né? Dura se você, Sim. será que é, né? Mas foi muito. Isso tudo antes foi isso tudo antes da banca de qualificação? Isso Tudo tudo aconteceu. antes da banca. Ah, Isso tudo então. antes da banca. E Que bacana. aí, com essa experiência piloto, eu queria trazer isso para a questão do ciclo de alfabetização, Sim. porque para mim é muito difícil quando eu pego um aluno de quinto, sexto ano, que ainda não está alfabetizado. Então eu falei, não, eu vou ter que fazer uma base muito sólida. Eu falo que a alfabetização é a construção de uma casa. A gente faz um bom alicerce e as paredes se sustentam. Se o alicerce é fragilizado, as paredes não vão se sustentar. Então, essa era a minha proposta. Levar uma estratégia de trabalho para um ciclo de alfabetização, que é uma base, para que essa base fosse uma base sólida, para que a partir dali se construíssem paredes que não iriam rachar, né? Enfim, desmoronar. E aí, eu conversando com a professora Elizabeth, eu falei, não, é isso mesmo, né? Então, a gente agora vai ampliar. Eu fiz com um grupo pequeno, falei, agora nós vamos para o próximo ano ampliar. Eu já estava com todos os encaminhamentos de autorização para falar com os pais, e aí veio a pandemia. Ai, meu Deus. A Pois é. pandemia, Eu ia chorar. ela fez assim, pegou aquele, não foi nem um balde, né, professor? Foi Sim. um iceberg gelado. Ah, então agora eu entendi, porque você começou a falar a história dos alunos, mas eu vi que o teu sujeito de pesquisa não foi o aluno, Não foi o era. professor. Mas espera aí, você já vai contar já como é que você chegou, porque antes disso, eu sou um cara que eu dava aula de Sim. metodologia com o professor Gil, e tem uma metodologia que você usa aqui, é muito afeita à da educação, eu não conheço assim como é que funciona. Então você colocou assim lá, ao considerarmos o nosso problema de pesquisa e os objetivos postos para a investigação, optamos por realizar a pesquisa narrativa autobiográfica. Trata-se de uma metodologia bem afeita à área da educação. O que é isso? Dá para explicar como é que Foi funciona? também sugestão da professora. Não, eu sei, vocês são bem diferentes, assim, né? A Beth, ela vai dando várias sugestões. Você também não conhecia? Você também não conhecia? Não conhecia. Olha, Eu outra coisa. entrei no mestrado, eu falo que eu entrei no mestrado meio no susto, sabe? Porque foi assim, eu e uma amiga, nós combinamos de fazermos a prova, a gente queria fazer a prova para saber como era a prova para entrarmos no mestrado. Sim. A princípio não tínhamos intenção nenhuma de entrar. E eu entrei. A famosa treineira, né? Você é a treineira, vamos ver aqui. Exatamente, aquela treineira que vai e aí fala, nossa, e agora? Estou no agora? mestrado. Matricula? E aí, o que eu faço? Né? Foi isso mesmo, eu cheguei em casa e falei, meu marido, o que eu faço e agora? A amiga entrou? A minha amiga entrou? A minha amiga não entrou. Então prova que existe um filtro, e você passou. Sim, existe um filtro, né? Que legal, Valdir. E aí também foi uma sugestão da professora, né? Porque eu levei todo esse contexto para ela, todo o meu contexto de vida profissional, e ela achou, Valdir, é muito legal a gente trabalhar então com uma pesquisa autobiográfica narrativa, porque você, além de ser a pesquisadora, também vai ser o sujeito da sua pesquisa, e assim você consegue fazer porque a ideia era isso, era trabalhando assim, eu ia aplicar os princípios do DUA, eu ia fazer a reflexão sobre aquilo que havia sido planejado, e eu ia fazer a narrativa de como foi o planejamento e como foi a devolutiva dos estudantes. Então, essa era a linha, a princípio, né? E aí, como eu falei, veio a pandemia, veio a Covid, que eu tinha acabado de passar pela qualificação. Ah, tá. Então a proposta já estava aprovada para esse desenho. Estava, exatamente. Eu havia acabado de passar pela qualificação, e aí eu falei para a professora, eu falei, Beth, e agora? Aí ela, nós vamos ter que, eu vou ter que ver aqui com a comissão, porque a gente vai ter que mudar isso agora. Incorporou o Waze, recalculando a rota. Pronto. Exatamente. E aí eu falei,
meu Deus, eu não tenho contato com os alunos, porque a Secretaria Municipal demorou um pouco para liberar o link de acesso para nós, que éramos professores de apoio pedagógico. Eu não tinha contato com os alunos, eu só tinha contato com os professores. O dia que eles liberaram o acesso para nós, eu quase caí dura, porque eles liberaram o acesso de todos os professores da escola inteira. O dia que eu abri o e-mail, tinha mais de 3.000 mensagens. O primeiro dia. Mas você não podia sair de casa, tinha tempo para ficar vendo. Eu falei, gente, o que eu faço agora? Liguei desesperada para minha coordenadora, eu falei, eu tô com 3.000 mensagens, o que eu faço com tudo isso? Aí ela falou, não, calma, a gente também vai ver o que vai acontecer, né? Então eu falo que foi uma sucessão de surtos, né? Sim. É que ninguém podia procurar psicólogo na época. A gente enlouquecia calmamente, né? Mas enfim, passamos. Pois é. E aí, quando eu consegui o acesso, eu conversei com a professora Elizabeth e aí nós resolvemos mudar o sujeito de pesquisa. Por quê? Os professores da escola estavam assim, e agora? O que eu faço? Porque ninguém sabia trabalhar com o Meet, ninguém sabia trabalhar com plataformas digitais. Eu falo que foi aquela sensação de passarinho. A mãe tira do ninho, empurra, aprende a voar. Sim, se vira. Se vira. E aí a Beth falou assim, faz o convite para os professores. Se você conseguir um número de professores que queiram participar do processo de pesquisa, a gente muda a rota, né? A gente muda o percurso e vamos partir para uma pesquisa narrativa autobiográfica, porém de desenvolvimento. Sim. Aí eu falei, então tudo bem. E aí foi que eu fiz. Numa reunião nossa, né? Falei com a minha coordenadora, ela, não, alguém pode falar com os professores. Aí eu perguntei, falei, pessoal, vocês sabem que eu estou fazendo mestrado, preciso fazer uma pesquisa, eu gostaria de saber quem poderia me ajudar. A princípio, eu tive 6 professoras. 6. 6 professoras. Eu falei, nossa, eu achei que não ia conseguir ninguém, consegui 6, né? Das 6, 5 foram até o final, porque uma delas começou a ter muitos problemas de acesso, os alunos não entravam. Aí ela falou, Vaguinha, não vai dar certo, mas me sinalizou ali um desafio. Né? Deixei a cartinha guardada na manga. E aí começamos a pesquisa com as professoras. Então, a princípio, eu fiz uma formação com elas, até para falar o que era o desenho universal, onde havia surgido, qual era a proposta, né? Que é uma abordagem de ensino e não uma metodologia, né? Ele não é um método, é uma abordagem. Ele tem como proposta você conseguir atender a todos os estudantes partindo do uso do quê? De diferentes linguagens. E aí, quando a gente fala em diferentes linguagens, entra a professora Ana e falou assim, você vai falar de multiletramento. Eu falei, nossa senhora, né? Falei, é mesmo, né? Não tinha pensado por este lado. E aí nós começamos, né? Fiz toda a formação, peguei vários vídeos que tem na internet que falam sobre o assunto, aquela ideia de você não é adaptar o currículo, mas você flexibilizar o currículo para que todos os estudantes tenham acesso, que todos tenham a mesma oportunidade de aprender, respeitados os seus tempos, ritmos e todos aprenderem. E aí a gente começou esse trabalho com os professores. Tivemos alguns desafios, é óbvio, né? Que eu falo na pesquisa, quando a gente entrega, só aparece a parte bonita, né? Por isso que eu estou conversando, os bastidores são mais legais, né? Esse perrengue todo que você passou e não morreu. Desafio, né, professor? Ninguém fala do desafio, do quanto sofrer. Ninguém fala disso. Não, e você não é a única que teve problema da questão da metodologia na pandemia, né? Foi assim, tem que trocar roda com o carro andando, né? Porque o tempo continua rolando, né? Você tem X tempo para defender, e o que eu faço agora se eu não posso fazer o que eu queria fazer, né? E você foi... Tudo bem, você deve ter surtado, mas você sobreviveu, né? E agora, eu acho que assim, claro, você acabou focando no professor e não no aluno, que eu acho mais legal, porque os alunos passam, os professores ficam, né? Que é só no Cortella, né? Eu tive aluno de 18 a 21 anos, né? E a gente foi envelhecendo e eles nunca mudavam o tempo para eles, né? Era muito estranho. Então, você talvez tenha aprendido o conteúdo que você não conhecia, você conseguiu produzir, aqui a gente já falou, legal, que eu achei a cereja do teu bolo e o teu produto. E você pensou em qualificar os professores que trabalham com você para esse produto, que vão fazer toda aquela divulgação, né? Que isso é muito mais legal, talvez, do que focar só na tua turma, o que não está dizendo que não seja importante, né? Mas aproveitar o período de reflexão para um material mais duradouro, para mais pessoas poderem fazer aquilo que você faria sozinha, né? Na sala de aula, né? Então, conta para mim. Eu sei, já passou a qualificação, você tinha pouquíssimo tempo, você conseguiu fazer as entrevistas, eles fizeram a autobiografia, é isso? A gente fizeram as narrativas, os professores fizeram as narrativas. Por
que e como é que você chegou nesse produto? Porque agora eu não vou guardar o spoiler, né? Você colocou assim, como produto educacional. A pesquisa foi elaborada uma e-zine com conceitos de design universal de aprendizagem, sugestão de recursos multimodais para que os professores possam utilizar com seus alunos e uma sugestão de planejamento para um ciclo de alfabetização. O que é uma e-zine? Vamos começar por aí. E por que você optou por esse produto? Bom, o e-zine, ele é um produto digital que vem do fanzine. O fanzine é um gênero textual da década de 80, muito utilizado principalmente por grupos do movimento punk. E na época que eu estava fazendo a pesquisa, eu conversava muito com um professor que foi do movimento punk, né? Legal. E a gente conversava muito, ele trazia umas ideias, professor de história, né? Trazia umas ideias que eu ficava assim, meu Deus do céu, o que ele está falando, né? E assim, a gente começou a conversar e eu estava já em atendimento com os alunos do Fundamental 2, eu falei, cara, eu precisava fazer alguma coisa com os meninos do Fundamental 2 para eles terem vontade de entrar nas minhas aulas, né? Porque assim, eles também estão meio murchinhos, né? Aí ele falou assim para mim, faz um fanzine. Eu, faz o quê? Oi? Ele faz um fanzine. Um fanzine. Bora lá pesquisar o que é um fanzine, né? Então foi É de comer. Exatamente. Eu comecei a pesquisar, achei vários fanzines na internet, mas toda a temática deles era uma temática mais adulta, porque, como eu falei, é um material do movimento punk da década de 80, e o fanzine, ele é um produto artesanal. Então, é aquela coisa assim, por exemplo, o senhor gosta de uma determinada área da história, né? Então, você fala, não, eu vou pesquisar sobre esse assunto e eu vou escrever sobre isso, mas de forma rápida. Uhum. E aí, essa escrita, você tanto pode usar textos como imagens, colagem, entendeu? Sim. E aí, como é um produto artesanal, você não vai conseguir fazer isso muito multiplicado. Então, as pessoas geralmente tiravam algumas cópias, xerox mesmo. Tinha muito isso. Eu comprei muito na faculdade, Então, jornalismo. Xerox mesmo. E eles faziam seus grupos de divulgação, como se fosse um sarau. Então, cada um apresentava o seu fanzine, e aí, gostei do seu, vamos trocar, né? E era dessa forma. Aí eu falei, beleza, mas como que eu vou fazer isso de forma digital, né? Aí eu peguei os alunos que eu estava atendendo, dificuldade de aprendizagem do 6º ao 9º ano, e falei para eles assim, gente, o que vocês gostam? Vamos falar sobre o que vocês gostam? Eles foram me trazendo ideias, falei, beleza, vamos fazer um e-zine, porque o que é o e-zine? É o fanzine digital. Mas o conceito já existia. O conceito já existia. Trabalhei com as crianças também, o que era fanzine, mostrei alguns, montei alguns, mostrei, legal. E aí eles gostaram, pegaram a proposta, fizeram primeiro artesanal no papel, no sulfite, mandavam as fotos para mim, e aí depois nós produzimos digital. E aí veio a história de ter que fazer o produto do mestrado, né? Eu falei, gente do céu, e agora? O que eu vou fazer? Tinha pensado num e-book, mas eu sou péssima digital, falo que eu sou uma analfabeta digital. Como que eu vou fazer um e-book? Não tenho recurso. Fui fazer a aula do professor Alan de protótipo. Eu era uma piada, porque ele falava as coisas, já olhava para mim e falava, e eu falei, professor, onde está a tecla SAP para eu entender o que o senhor falou? A gente tem muito em comum. Então, o Alan era complicado. Eu falei, tá, Alan, tem esse monte de termo em inglês, traduz agora, né? Exatamente. E aí, nisso, eu falei, peraí, o desenho universal para aprendizagem fala de um conceito de você trabalhar com múltiplas linguagens para você ensinar. Se eu estou pensando em a ideia de a gente aprende pelo exemplo, né? Por que não fazer um e-zine para os professores? Porque aí eu vou utilizar exatamente esse conceito das múltiplas linguagens. Porque no e-zine eu pude usar imagens, eu consegui colocar links para vídeos. Sim, mas você que fez? Você contratou alguém? Porque não, você falou que é ruinzinha de... Você conseguiu? Eu consegui uma plataforma, legal. Eu fui pesquisando, ajuda de colegas, com dicas de colégios, consegui uma plataforma, e a plataforma me dava todos os recursos. Conversando com o professor Alan, foi como que eu faço para colocar isso? Eu estou usando plataforma tal, e não, você faz assim, assim, e aí eu consegui, fiquei tão feliz que eu consegui fazer. Que ótimo. Você viu quanta coisa você superou, né, nesse mestrado? Sim, muito, foi assim, eu falo que a minha defesa foi em inglês, né,
né, professor? Uma criatura que não sabe falar, como assim? Você fala que eu não sei falar nada de inglês, eu sei falar o bom dia, boa tarde, boa noite, né? Depois que não der tempo, tá tudo certo. Exatamente, né? Então, assim, eu falo que eu acho que eu fui um diferencial, porque eu fui buscar todos os desafios possíveis dentro do mestrado, né? O desafio de você ter que continuar uma pesquisa de forma online, o desafio de você qualificar e defender usando-se uma língua que, para mim, eu sei muito bem ler, porém não sei falar, tenho uma dificuldade enorme com a fala, e o produto digital, né? Que eu tive que também, então foram desafios, inclusive para mim, e um aprendizado muito grande. E aí veio essa proposta do Ezine. Então eu fiz ele de forma bem rápida, porque a ideia era essa, né? O fanzine não é uma leitura de você ficar horas e horas, é algo que você bate os olhos e fala, poxa, é isso. Então eu fiz todo o Ezine, utilizando de imagens, porque a linguagem da imagem, utilizando os vídeos para colocar. A única coisa que eu não consegui colocar no fanzine, no Ezine, foi podcast, que eu gostaria de ter colocado, eu não consegui, e uma parte um pouco mais, assim, lúdica, no sentido de demonstrar, assim, eu queria uma coisa mais prática para os professores, e aí eu não consegui. Mas até o que eu consegui, eu achei legal. Eu consegui colocar, por exemplo, links de acesso a outras plataformas, né, como o Include, o Cast, que são bases de pesquisa da minha pesquisa. Então, eu consegui direcionar isso. E ele ficou um produto de 11 páginas. E ele está disponível, aberto? Então, ele estava disponível, estava aberto, até esse tempo atrás eu entrei para ver, né? Por algum motivo a plataforma acho que fechou, então eu tenho ele em PDF, porque essa plataforma que eu fiz, ela me trouxe até esse recurso, porque eu queria algo que o professor pudesse olhar no computador, no celular, mas, por exemplo, se ele quisesse imprimir, quisesse baixar e ter para ele, a plataforma também dava isso. Então eu tenho ele em PDF. Eu não sei o que aconteceu, eu não sei se a plataforma encerrou, eu sei que ele saiu do ar. Mas provavelmente ele deve estar no repositório da USCS, né? Como produto, o PDF, não? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Se tiver, a gente coloca no link aqui para as pessoas acessarem, né? Porque agora ficamos curiosos, né? A gente quer ver, na verdade. Ele ficou bacana, né? Então, assim, mas e o feedback, assim, porque você fez e devolveu para os professores? Eu coloquei, eu divulguei com os, como eu falei, eu divulguei com os amigos, com os colegas. O pessoal gostou. As professoras que fizeram parte da pesquisa também acharam bem bacana, fácil o acesso. Elas gostaram, foi nosso material assim que dá para a gente fazer tranquilamente, dá para a gente consultar de forma rápida. Uma coisa que eu também achei muito legal é que a gente aprende pelo exemplo, né? Sim. Elas viram o trabalho e elas passaram a aplicar isso. Eu trabalho com as professoras até hoje e eu vejo que elas fazem uso disso na sala de aula, dessa abordagem, sabe? Essa preocupação das diferentes linguagens, e de vez em quando elas estão sempre dando uma olhadinha lá, porque elas têm lá o PDF com elas. O que a gente, bom, você é mais nova que eu, óbvio, mas assim, o que a gente tem que entender é que muitos professores que estão hoje em sala de aula, eles literalmente estão perdidos, né? Porque é um professor formado no GLS, né? Giz, Lousa e Saliva, que foi migrando para a transparência, para o PowerPoint, para o aplicativo, e os alunos já chegam incluídos, né? Então, assim, aquilo que a gente acha que é top de linha, para o aluno fala, nossa, mas isso é muito tiozão, né? Então, é difícil acompanhar o ritmo deles, né? Para você transformar esse aprendizado. Mas você fez uma coisa legal, você foi perguntar para o cliente, aluno, o que ele curtia. Então, e mandou para o professor algo, falou, é isso que eles gostam, né? Então, talvez não seja a linguagem do professor, mas é aquilo que o professor vai ter que se habituar se ele quer ensinar, né? Vai ter que fazer um update aí, né? Muito legal, Valgueira. Para terminar, eu queria que você me falasse sobre a tua experiência do mestrado. E, claro, vou começar. Passei na porta da USC, acabei entrando. Você continuou estudando, porque era um mestrado profissional, né? Então você tinha uma vida paralela aí, trabalhando na sua área, pagando os boletos e tal, estudando. Você fez tudo isso que você falou, se capacitou de um monte de coisa que você desconhecia. Caiu a pandemia na sua cabeça. Você não pegou Covid nesse período, não, né? Peguei. Então, vamos lá. Isso é um filme de terror, gente. Mas apesar de tudo isso, você acabou entregando um material super legal e pelo que eu vejo no brilho dos seus olhos, você ficou feliz por ter aprendido. Check? É isso? Sim, isso mesmo, viu? Recomenda? O mestrado foi para mim assim uma abertura de portas, assim, a oportunidade de entrar no mundo acadêmico muito diferente do que eu conhecia. Porque, assim, embora tenha feito vários cursos de pós-graduação, a pós-graduação ela te dá uma bagagem muito bacana, ela te mantém atualizado.
Sim. Mas o mestrado, ele te ensina, não apenas te atualiza, mas ele te ensina a pesquisar, algo que eu não sabia fazer, né? Eu falo que antes do mestrado, a minha pesquisa era a pesquisa do colégio. Do Google, né? Joga a palavra e pronto. Exatamente. Não tinha uma reflexão, não tinha aquela coisa de olhar e se perguntar, nossa, mas é isso mesmo, né? E como eu falei, sou meio Santo Tomé, eu quero pegar aquela teoria, colocar na prática para ver se de fato ela funciona. Porque de teoria a gente tá cheio, né, professor? Teoria chove na vida da gente, mas nem tudo a gente consegue pôr na prática. Então, assim, o mestrado ele me abriu essa porta para a vida acadêmica, para pesquisar. Eu falo, e depois que eu fiz, né, o Du ainda ficou martelando na minha cabeça algumas coisas. Eu queria entender melhor, né? Eu sempre conversava com a professora e falava assim, Beth, mas eu queria entender tal coisa. Ela, alguém agora não, isso fica para depois. Agora não, isso fica para depois. Porque eu falo que eu virei como a professora que fala do Paulo Freire, fala a criança perguntadeira, né? A Marta, a professora Marta. Ela fala, o Paulo Freire da criança perguntadeira, né? Eu falei, então, eu me tornei a professora perguntadeira. Por quê? Porque sim, Zequinha, porque sim. Exatamente, a história do porquê sim, não quero porquê sim, né? Eu quero entender, né? E aí, esse olhar que o mestrado faz pra gente, né, é muito bom. Eu falo que eu fui fazer mestrado tardiamente, né, em função de construção da família, primeiro vamos educar os filhos, mas assim, eu acho que eu ainda fiz na hora certa, né? Porque quando eu entrei no mestrado, as minhas filhas também entraram na faculdade, então nós tínhamos 3 pessoas com olhar acadêmico em casa, né? Então, hoje eu estou com um projeto para o doutorado, né? Eu só não me inscrevi ainda porque eu quero terminar esse curso. Eu estou finalizando o curso de neurociência lá na Santa Casa, que está me fazendo entender muito mais essa abordagem do desenho universal, por que das redes neurais, né? Onde que eles buscaram toda essa base e por que eles insistirem tanto nisso de você trabalhar com as diferentes linguagens, trabalhar a parte visual. Inclusive, tem até alguns estudos que comparam a abordagem do DUA a pesquisa do Gardner das inteligências múltiplas. Eu ainda estou também querendo entender por que estão fazendo esse paralelo, que me chamou bastante atenção, mas assim, o mestrado ele me abriu essa porta, sabe? De hoje eu leio um artigo com criticidade, que antes eu lia, nossa, que legal, nesse professor escreveu, aí você lia o outro, você não tinha essa coisa de comparar um artigo com o outro, né? Eu simplesmente lia, nossa, bacana, tinha coisa que eu falei, nossa, mas será que isso funciona? Será que isso está certo, né? Quem mais escreveu sobre isso, né? Quem mais leu sobre isso, né? Então, assim, esse olhar crítico foi algo que o mestrado abriu para mim. Então, foi uma experiência muito legal, foi sofrível, né? Muitas coisas, muitos desafios aí, mas, assim, foi muito bom. Chance de conhecer outras pessoas, de outros lugares. Então, isso é algo, assim, muito bacana. Eu achei, para mim, foi muito enriquecedor. É bom. Esse foi o USCS Consciência, programa sobre pesquisas realizadas na Universidade Municipal de São Caetano do Sul. Este episódio teve a apresentação de Arquimedes Pessoni e trabalhos técnicos de Márcio Roberto do Nascimento Filho. O USCS Consciência é uma produção da Coordenadoria de Comunicação e Universidade de São Caetano do Sul e pode ser acessado no canal do YouTube da USCS e nos aplicativos de podcast. Você encontra o USCS Consciência nas redes sociais Facebook e Instagram.